pastor Sóstenes, tá o louvor. Pode ir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, a Ele ministra consagramos todo o nosso ser. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nesta manhã nós estamos reunidos em Teu nome e nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduza. Nós queremos verdadeiramente entregar a Ti nossos louvores, honra, glória. Muitos estão trazendo seus dízimos, estamos trazendo nossas ofertas no Teu altar, e nós pedimos que o Senhor receba, como já declaramos aqui, que o Senhor venha no nosso meio e opere grandiosamente. Convido você a levantar a sua voz e orar por aqueles que estão perto de você. Declare ao Senhor: Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui. Se você conhece, sabe pelo nome, cite o nome, declare diante do Senhor renovo, bênção, presença do Espírito Santo no nosso meio. A toda a realidade, a qualquer questão, a qualquer situação, toca a vida de cada um de nós, Senhor, e leva-nos a um lugar, Tua presença do culto, de Te honrar, exaltar o Teu nome. Toca cada vida, Senhor, renova, enche Teu Espírito, renova-nos na Tua presença, Senhor Jesus, nessa manhã, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que eu quero Te agradecer com todo o meu ser, por tudo.
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Eu acho que da última vez que eu estive aqui, eu ensinei essa música. Se não tiver aprendido essa música ainda, você vai aprender lá hoje. Diz assim: você é meu irmão querido, eu preciso de você. Você é meu irmão querido, eu preciso de você. Quero aprender a te amar. Você é meu irmão querido, eu preciso de você. Você é meu irmão querido, eu preciso de você. Quero aprender a te amar. Você é meu irmão querido, eu quero sempre te servir. Você é meu irmão querido, eu quero sempre te servir. Quero aprender a te amar. Andemos juntos em amor. Se formos muitos crerão. Te fortaleço em comunhão. Eu oro por você, ore por mim também. Se formos quem poderá nos deter? A paz de Cristo reinará. Na luz, eu oro por você, ore por mim também. Vamos dizer novamente uns aos outros. É meu irmão querido, eu preciso de você. Você é meu irmão. Aprender a te amar. Você é meu irmão querido, eu quero sempre te servir. Você é meu irmão querido, eu quero sempre te servir. Quero aprender a te amar. Andemos juntos em amor. Se formos muitos crerão. Te fortaleço em comunhão. Eu oro por você, ore por mim também. Diga ao seu irmão: eu oro por você. Eu oro por você, ore por mim também. Amém. Você pode se sentar, irmão. Amém, graças a Deus. Nós teremos agora aqui um momento de entrega de dízimos e ofertas.
Mas antes disso, nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 103. Diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Amém. Vamos continuar aqui louvando, engrandecendo ao nosso Deus, com a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Eu pedi ao pastor Sóstenes para nos conduzir com louvor nesse momento, em que estaremos aqui cultuando ao Senhor, com parte daquilo que Ele, de uma forma tão misericordiosa, nos concede. Há uma música, eu acredito que você tem a letra dela aí, irmão. Diz assim: graças a Deus pelo dom de Jesus, graças a Deus por sua vida em mim, graças a Deus pelo Espírito Santo, por sua unção, damos graças a Deus. Graças a Deus pelo dom de Jesus, graças a Deus por sua vida em mim, graças a Deus pelo Espírito Santo, por sua unção, damos graças a Deus. Tudo que já temos recebido de Deus é motivo de alegria. Tudo que já temos recebido de Deus é motivo de gratidão. Posso receber muito mais, podes receber muito mais, mas o que já temos e o que somos é motivo de muito louvor. Tudo que já temos recebido de Deus é motivo de alegria. Tudo que já temos recebido de Deus é motivo de gratidão. Posso receber muito mais, podes receber muito mais, isso que já temos e o que somos é motivo de muito louvor. Graças a Deus pelo dom de Jesus, graças a Deus por sua vida em mim, graças a Deus pelo Espírito Santo, por sua unção, damos graças a Deus. Por sua unção, damos graças a Deus. Por sua unção, damos graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pela fidelidade do Senhor para conosco em tudo na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos.
Deus, como nós precisamos, Senhor, ser gratos. Ó Deus, a gratidão, ela expulsa, Senhor, de nossas vidas a murmuração, Pai, que tanto, Senhor, desagrada o teu coração. Nós somos gratos, Senhor, pela comida, pelo teto em nossas cabeças, pela roupa. Nós somos gratos por Jesus, que morreu no lugar de um miserável pecador que eu sou, que nós somos. Muito obrigado, Senhor, porque aqui nossos irmãos estão, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Deus, por essa porta aberta, Pai. Deus, é tanta coisa para te agradecer, Senhor. E nós nos esquecemos, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas aqui entregues. Ó Senhor, que esses recursos, Senhor, sejam usados, Senhor, para expansão e glória do teu reino, Senhor, em nossa comunidade, Pai. Abençoa, Senhor, ali os pastores em viagem, que eles venham, Senhor, com novas porções, Pai, para serem, Senhor, ministradas aqui, Senhor, ao nosso povo, Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Vamos tocar aqui, vamos cantar mais uma vez, irmão. Mesmo assentado, fique assentado por um tempo. Nós vamos primeiro cantar uma ou duas vezes e ter certeza que a gente está sabendo a música. Diz assim: graças a Deus pelo dom de Jesus, graças a Deus por sua vida em mim, graças a Deus por o Espírito Santo, por sua unção, damos graças a Deus. Graças a Deus pelo dom de Jesus, graças a Deus por sua vida em mim, graças a Deus pelo Espírito Santo, por sua unção, damos graças a Deus. Há uma história de Jesus com aqueles leprosos que foram curados, mas somente quantos que voltaram para agradecer? Um voltou para agradecer. E é interessante que o salmista vem e diz assim: entrai por suas portas com ações de graças. Então o Senhor está dizendo de uma chave, de uma estratégia, de um procedimento do mundo espiritual. Todas as vezes que eu e você damos graças a Deus, todas as vezes que nós pronunciamos graças a Deus, graças a Deus, e às vezes nós falamos glória a Deus no sentido de obrigado, Senhor, graças a Deus, em todas as circunstâncias, graças a Deus, Todarabá, graças ao Senhor. Nós estamos entrando na presença dEle. É uma chave. Eu entro na presença do Senhor. Você viu como é que o teclado mudou o som, irmão? Ele está um tecladinho assim, né, de Ering, dá uma coisa assim. A gente tinha feito um som aqui, tenta voltar com aquele som que estava antes. Mas graças a Deus pelo tecladinho. Tem que dar graças a Deus a tudo. Você pode se colocar de pé. Eu quero cantar uma outra música com vocês, porque graças, dar graças, diz assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, Deus Santo, porque tomaste teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor poderoso. Vamos dar graças ao Senhor, declara Ele. Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que és e que hás de vir, Deus Santo, porque tomaste o teu grande poder, porque reinaste na terra e nos céus, graças te damos, Senhor poderoso.
céu, o templo de Deus, a arca da aliança, o santuário. Esta é a tua hora, ó Santo Cordeiro. Esta é a tua hora, ó Santo Cordeiro. Esta é a tua hora, ó Santo Cordeiro. Você pode orar ao Senhor mais uma vez? Você pode levantar a sua voz e dar graças ao Senhor por esta manhã, pelo domingo, primeiro dia da semana, pela presença do Senhor, por aquilo que já pudemos entregar a Ele como culto. Obrigado, Jesus. Teu Espírito Santo. Obrigado pela igreja, pelo corpo de Cristo. Obrigado, Jesus, pela obra do Senhor nas nossas vidas. Te damos graças, Senhor, pela presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode se assentar. Irmãos, obrigado. Eu gostaria de saber se foi possível preparar a projeção que eu mandei. Algum irmão aí puder? Nós temos como colocá-la aqui? Ok, isso. Obrigado, irmão. Eu vejo que ela é pequenininha para você ver daí. Seria um prêmio, uma manhã boa de dar um prêmio. Quem está enxergando? Quem está... Essa altura da vida está dando para ver ele ali? Ok, excelente. Que bom. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 15, se você pode ler dali, se você alcança a ler, se não, pode abrir a sua Bíblia, Romanos 15. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Se você precisa ir a um médico, e na porta do consultório do médico está escrito assim, eu não me formei, mas todos estão dizendo que eu atendo bem. Você vai ou não vai? Vai ou não vai? Não. Não, isso não existe. Ninguém põe uma placa dessa. Não tem. Aí você vai no consultório, você é atendido, e o médico te prescreve todas as coisas. E aí você pergunta a ele assim, o senhor formou em qual faculdade? Eu formei na faculdade de veterinária. Irmão, nem para lavar seu carro você vai aceitar alguém que não sabe lavar carro. É talvez na igreja que a gente ouça alguém falando assim, não, eu estou aqui para o que precisar, qualquer coisa. Eu posso fazer, o que precisar eu faço.
E é talvez conosco mesmo que a gente trate disso assim: eu não sei, eu não aprendi, mas o Espírito Santo vai me guiar. Você sabe o que eu estou dizendo? Nós somos um povo por natureza improvisado, até ousado, né? A gente é atrevido, a gente... Não, eu não sei, mas me fala aqui, me mostra aqui, onde aperta, quais botões que aperta? Esse aqui, ok, faz aqui, ok, ficou legal, ok, legal, você sabe, é isso, excelente, fica aí, fica ali por anos, sem nunca ter estudado. E nós continuamos acreditando que Deus é assim. Que Deus abre consultórios de quem não fez medicina. De que Deus aceita que um veterinário atenda alguém que está enfermo. E nós vamos para diante do Senhor muitas vezes e nós dizemos: Senhor, o diabo, e grande parte das vezes não foi o diabo. Foi o fato de como o povo estarmos sendo corrompidos, perecendo por falta de conhecimento. Então você pode pegar uma mãe, você já criou vários filhos, você pega uma mãe mais novinha, primeira viagem, fala assim: eu não dou conta, eu não dou conta. Quantos filhos você tem? Um, eu não dou conta, meu Deus, segundo, Deus me livre. E aí você pega uma mãe mais madura, algumas educaram 5, 6, algumas aqui educaram talvez 8, 10, 12, tem mãe que educou 15 filhos, e soube fazer, soube pôr na linha, soube conduzir. Hoje são homens e mulheres assim, idôneos, porque foram educados. O que acontece não é que hoje as mães não dão conta, é que ainda não teve o ensino. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é: eu não posso dar passo algum, eu não posso ir a lugar nenhum, eu não posso reclamar de nada, eu não posso nem pedir ao Senhor alguma coisa, se eu não me submeti antes ao ensino. Até para pedir o cego de Jericó, ou talvez uma pessoa que nunca estudou, não sabe ler e escrever, uma pessoa que não entende nada do reino de Deus, talvez uma pessoa muito idólatra, talvez uma pessoa muito dedicada às trevas, até para pedir a Deus, ele vai depender de saber algo. Pode ser que eu saiba o seguinte: eu já tentei de tudo, em todos os caminhos, a minha vida inteira, eu não encontrei nada. Só me resta me render e pedir a Deus. Já é algum conhecimento. Mas eu e você temos a palavra, as Sagradas Escrituras à disposição. E todo o ensino de Deus já foi deixado sobre todos os assuntos da nossa vida. Então nós estamos pedindo e chorando e clamando e fazendo campanha, fazendo um monte de coisa. Vida, Senhor, meu Deus, diabo, meu Deus, até quando, Senhor, o Senhor não me ouve? A gente só tem esse tipo de oração ou de vida, ou às vezes nem é isso, irmão. Às vezes vai tudo tão bem na sua vida, você está com um emprego legal, você está com um dinheiro legal, você está com a vida toda, está tudo equilibrado. Os problemas que são normais, problema é casamento, quem não tem, problema financeiro, quem não tem, problema com o vizinho, quem não tem, problema com a igreja, quem não tem, isso é tudo normal, a vida é assim mesmo, a gente vai levando. Talvez seja assim, mas até aquele que está com tudo no jeitinho, também precisa ir para diante do Senhor. Falou: Senhor, eu preciso do teu ensino. Seja para criar o filho, seja para administrar tudo que está muito bem, eu preciso de ensino. Essa é uma convicção e essa é uma posição que eu e você precisamos tomar conscientes diante de Deus. E nos ajuda muito tomar essa posição ou ter essa consciência
quando a gente é lembrado, talvez por nós mesmos, tudo o que eu tenho aqui dentro de conhecimento ainda é nada perto de tudo que está fora de mim e precisa ser conhecido. Basta pensar no próprio Deus, meu Senhor. Ele é eterno, Ele é infinito. Tudo que eu tenho para conhecer dEle, tudo que eu tenho para saber do seu reino, é infinito, é muito maior do que o que eu já tenho. Então eu não posso parar de conhecer. Por isso a palavra do Senhor declara: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí vem, Paulo escreve aos Romanos: tudo quanto outrora foi escrito. Quando Paulo escreveu essa carta, não existia o Novo Testamento, correto? Sim ou não? Existia ou não? Estava sendo escrito. E a maior parte dele foi escrita depois de Jesus. Até os fatos do Novo Testamento, dos evangelhos, da história de Jesus, foi escrito depois de Jesus. Então, quando Paulo está dizendo isso aqui, tudo que outrora foi escrito, Paulo está falando de quais escritos? Como? Tudo que havia escrito no Antigo Testamento. Paulo está dizendo, na época da graça, no nosso tempo, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Então, todos os elementos do Antigo Testamento precisam ser estudados. Todas as respostas que eu e você precisamos da vida, pode ser a sua engenharia, pode ser a sua venda, pode ser o seu problema, desafio de relacionamento no trabalho, ou quem sabe com o vizinho, quem sabe com o parente, quem sabe com o cônjuge, está escrito. E se a gente não tiver tempo de pensar em mais nada, a gente pode pensar nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a constituição do reino de Deus. A nossa Constituição foi revisada, foi refeita em 1988. Olha quanto tempo. Mas ela precisou ser revisada. E a maioria das pessoas vai defender que ela precisa de uma nova revisão. Mas a Bíblia não. A Bíblia, lá no Sinai, Deus entregou a Moisés algo que já existia na eternidade. Os 10 mandamentos são constituição do reino eterno de Deus. Eles não passam nunca, eles não acabam nunca. A lei, o direito em todo o mundo está baseado em princípios morais que estão nos 10 mandamentos. As outras 600 e tantas leis que os próprios hebreus receberam do Senhor e foram desenvolvendo, estão baseadas nos 10 mandamentos. O que eu e você precisamos viver hoje está baseado nos 10 mandamentos, mas nós não lemos, nós não estudamos. Às vezes alguns até acham que o Velho Testamento já passou, e eu preciso, porque tudo que outrora foi escrito para o meu ensino, e sem ensino eu pereço. O motivo de eu não estar dando conta de algumas coisas é porque eu não tenho ainda o ensino. E uma das primeiras coisas que Satanás faz na sociedade em geral é diminuir o leite, diminuir o alimento do bebê, diminuir a condição de aprendizado da criança, levar aquela criança a viver em família e em sociedade longe do estudo, porque assim Satanás tem garantido que ele não vai longe em nada. E se não desenvolveu pelo alimento, isso é literal, não desenvolveu pelo alimento as sinapses devidas,
a forma de raciocínio devida em cada fase, em cada ideia, quando vira adulto, não consegue, não é só mexer no tablet, no celular, no computador, não consegue raciocinar. E você pergunta, por que essa pessoa, culto após culto, olha, e nunca acerta, nunca muda, porque falta-lhe condição de ensino, de aprendizado, de conhecer as coisas. Quando a gente volta no Antigo Testamento, Deus nos deixa elementos simples que nos fazem entender. Não importa se eu tomei leite, se eu não tomei, se eu desenvolvi o cérebro, se eu não desenvolvi, não importa se eu tenho 90 anos, se eu não sei ler, se eu sei ler, não importa a minha condição sociocultural, não importa. Quando eu começo a ver os elementos que estão postos por Deus no Antigo Testamento, eu posso, por fé, dizer assim, isso foi deixado para o meu, e o Senhor vai me ensinar. Porque se no Antigo Testamento, os escravos que viveram 400 anos sem ler, sem escrever, só fazendo tijolos para Faraó, eles também entenderam, e não só isso, eles construíram, eles viveram os milagres de Deus no meio do deserto. Eu vou viver. Eu posso ficar aqui no culto e amém, aleluia, foi tão bom, né? Foi tão, eu até arrepiei hoje, mas eu nunca entendo, eu nunca raciocino, eu nunca penso, a vida continua do mesmo jeito. Eu posso ser a pessoa mais bloqueada do mundo, como os escravos, 400 anos, sem aprender, sem estudar, sem ler, sem escrever, sem nada, sem dinheiro, sem recursos, era só escravo, só fazer tijolo, vida de pai, avô, neto, bisneto, só fazer tijolo. Eles foram levados para fora do Egito e Deus levantou esse povo como uma nação sacerdotal. Esse povo passou a aprender coisas sobrenaturais. Eles construíram algo sobrenatural para Deus, o tabernáculo no deserto. Então eu também posso aprender algumas coisas novas de Deus, que são novas para mim, mas estão lá. E quando eu e você olhamos para o tabernáculo no deserto, nós temos um elemento de ensino acessível a qualquer pessoa. Pode ser acessado por qualquer um de nós. É simples de entender, é fácil de entender. Por isso o texto diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você sabe o que é esperança aqui? Você fica ali no ponto de ônibus, domingo, de tarde, e alguém pergunta o que você está fazendo, eu estou esperando o ônibus. Você pode esperar 5 minutos, você pode esperar 50 minutos. Você pode chegar à conclusão de que ele não vai passar mais. Mas você continua dizendo o que? Eu estou? Não é esse esperar. Esperança não é esse esperar. A esperança que está aqui é a seguinte: está dito que o ônibus vai passar 3h53. E são 3h52, e você levanta, e você pega a sua bagagem, você pega tudo, e quando é 3h53, o ônibus para na sua porta. Essa esperança é de quem sabe que vai acontecer. E quando eu e você estudamos as Escrituras, aquilo que foi deixado para o nosso ensino, nós temos esperança. Nós não temos mais dúvida, não tem assim, só Deus sabe. Não, o Senhor deixou claro o que vai ser na minha vida, no meu trabalho, o que vai ser com essa minha idade, o que vai ser com eu tendo essa dificuldade, o que vai ser em meio a essa enfermidade, o que vai ser em meio a esse problema familiar, ou esse problema financeiro, ou esse problema da igreja. O Senhor tem escrito para mim, para você, tudo o que precisa ser feito, cada passo que precisa ser dado, em qualquer situação, a ponto de eu e você podermos ter esperança de quem sabe o que vem.
Não é esperança assim, eu não sei, mas estou esperando, eu vou ver. Não, eu sei o que vem. Por isso, quando a gente estuda o tabernáculo, nós começamos a entender coisas que foram estabelecidas por Deus e que virão na nossa vida, em qualquer circunstância. E eu não tenho tempo para expor tudo isso. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemos a uma só voz, glorificando a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Mas eu queria deixar com você apenas alguns elementos que vão te fazer, seja lendo esse livro, porque nele eu me aprofundo nas coisas do tabernáculo, seja levando para casa hoje uma porção para ser ruminada, vivenciada. Nessa foto maior que tem só o tabernáculo inteiro, irmão, acho que é o terceiro slide. Essa foto nós temos uma réplica em desenho do que era o tabernáculo. É o mais próximo que existe desenhado dos detalhes que estão escritos, que Deus disse a Moisés: faça do meu jeito. E esses slides estão aqui disponíveis a todas as pessoas. Qualquer irmão que pedir o Bruno, ou pedir os irmãos da secretaria, pode receber e recebe isso aí no seu WhatsApp, e você tem em casa esses desenhos, esses slides. E esse slide mostra o tabernáculo. O tabernáculo é aquilo ali, simples, 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 muito simples. Mas foi feito com oferendas do povo. Agora imagina escravos há 400 anos, quando saíram do Egito, Deus deixou registrado que eles receberam presentes dos egípcios, presentes dos estrangeiros que moravam no Egito. E eles saíram do Egito com ouro, prata, tecidos, alimento, gado, tudo o que eles precisariam para oferecer a Deus no deserto, Deus já tinha providenciado. É por isso que nenhum de nós precisa dizer assim: eu não tenho condições, eu não tenho recurso, eu queria muito, mas assim, eu já pedi ao Senhor, mas eu não tenho. Porque Paulo diz assim: todas as bênçãos já nos foram dadas por Cristo Jesus nas regiões celestes. Eu só não sei acessá-las, mas com estudo o Senhor me faz acessá-las. E eu quero isso, Senhor. Se o Senhor deu ao povo escravo tudo o que eles precisavam para viver e levantar o santuário, o culto ao Senhor, eu também vou ter tudo o que eu preciso. Não é tudo o que eu quero, não, mas tudo o que o Senhor tem para mim. E eles saíram, e quando Deus orientou a Moisés a fazer o tabernáculo, nos mínimos detalhes, estava na mão dos irmãos, estava na mão da igreja, estava na mão do povo. Tudo o que precisava, seja ouro, seja madeira de acácia, seja tecidos, seja animais, seja bronze, todas as coisas. E eles construíram esse tabernáculo. Tinha cortinas das cores exatas, azul, carmesim, branco. Tinha todas as coisas que precisavam, as madeiras. Tinha ouro suficiente. Cada uma daquelas traves, cada um daqueles pilares são de madeira de acácia que se encontram no deserto, mas revestidas de ouro. Era muito ouro, era muito bronze, era muito tecido, era muito incenso caro. Estava na mão dos irmãos. Está na sua mão, irmão. Está na sua mão tudo o que Deus precisa para realizar aquilo que Ele decidiu realizar na sua vida. E acessamos pela fé. E eles construíram o tabernáculo. E o tabernáculo tinha quantas partes? Quantas partes o tabernáculo tinha? 3 principais partes. Por que que Deus fez o tabernáculo com 3 partes? E todas as vezes que a gente começa a questionar, no sentido de perguntar para saber, qualquer assunto da Bíblia, o Espírito Santo vai nos trazendo luz. De onde vem o número 3? Não tem outra resposta. O número 3 só existe por causa da Trindade.
Não é que o número 3 exemplifica, ou expressa, ou lembra a Trindade. Deus criou o número 3. A instância sobrenatural trina na terra, porque na eternidade, sem início e sem fim, Deus é trino. Não é que cada número tem um significado, então Deus diz assim, o 6 é o significado do homem, o 7 é o significado da perfeição. Não é só significado. Deus estabeleceu esses números num universo espiritual que são representados graficamente na terra com um propósito. E como 3, o tabernáculo representa Deus. E aí ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então ele nos fez como? Quais 3? E aí você pode começar a perguntar todas as coisas que são 3. Então por isso ele fez o dia sendo manhã. Meu Deus do céu. Por isso ele disse assim, eu sou o caminho. 3. Por isso Jesus é um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz assim, ele é o mesmo. Por isso você vai para um dos elementos muito importantes do louvor e da adoração, a música. E a música, ela é ritmo, harmonia e melodia. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo no deserto, Ele decidiu representar a Ele mesmo para os homens, para os hebreus que eram muito limitados de entendimento, mas para nós que por causa da natureza pecaminosa expressa, simbolizada pelos hebreus, nós somos tão limitados. Para a gente entender. Então, Deus está expresso e Deus se manifesta em 3 partes. Naquele tempo, faltava ainda Deus se manifestar numa parte muito especial, muito especial. Mas na plenitude dos tempos, Jesus veio em forma de homem, carne, ser físico. E quando nós estudamos o tabernáculo, nós descobrimos que a primeira parte é o átrio. E quando você lê as histórias bíblicas sobre o povo construindo o tabernáculo, o povo oferecendo ofertas, o povo cultuando a Deus no deserto, o povo lá já no templo cultuando ao Senhor, o átrio é o lugar do populacho, é o lugar de todo mundo, é o lugar que qualquer pessoa pode entrar, é o lugar que você leva todas as coisas. O átrio é o lugar onde eles reuniam aqueles cabritos, aquelas ovelhas, aqueles pássaros, aqueles alimentos, era tudo. O átrio era sempre um lugar confuso. Até lá no templo, no átrio é que você tinha todas as pessoas, todas as ideias, todos os vendilhões, todas as coisas aconteciam na bagunça do átrio. Qualquer um podia estar no átrio. Até aqueles que foram batizados com o Espírito Santo e se tornaram a igreja, o novo caminho, aquilo que é uma seita, uma coisa assim absurda, podia se reunir no templo, na verdade, no espaço público do átrio. E o átrio representa o nosso corpo, nossa vida física. Se nós começarmos a ouvir de cada um de nós aqui, como é que está seu átrio? Como é que está a sua vida material? Como é que está a sua questão física, organizacional? Como estão as paredes da sua casa? Como está o pneu do seu carro? Como é que está o dente? Como é que está a saúde? Como é que estão os joelhos? Como é que está a ruga? Como é que está? Se a gente começar a ouvir cada um aqui sobre o dia a dia, como é que estão os meninos? Como é que está o uniforme? Como é que está a escola? Como é que estão as notas? Como é que estão... A gente começa... Porque, meu Deus, minha vida física, meu átrio, minha dimensão carnal,
É um desafio, Senhor. E se o tabernáculo representa Jesus, se Jesus disse, eu sou o átrio, parte física, tem a ver com o caminho. No caminho tem os pobres, os paraplégicos, os cegos, os doentes, os enfermos. No caminho tem os judeus, os saduceus, os fariseus, tem os sacerdotes, tem os inquisitores, tem aqueles incrédulos. No caminho tem todo mundo, todos os nossos dilemas e aflições da vida. Mas o caminho nos leva de volta ao Pai. E no caminho, a primeira coisa que nós encontramos é a cruz de Cristo, novo nascimento. E no meio do populacho, no meio de toda a confusão da nossa vida terrena, se eu e você nascermos de novo, nós entramos numa segunda dimensão que está representada pelo santo lugar. Se o átrio é o caminho, o santo lugar é a verdade, a palavra, o corpo de Cristo, o entendimento, o Espírito Santo. Se eu nasci de novo, eu tenho acesso a todas essas coisas. Eu começo a entender o reino. O Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo me lembra. Só isso é o suficiente para eu ver mudanças no meu átrio. Minha forma de ofertar, de dizimar, de orar, de cantar, de conversar com as pessoas, de dialogar. Por isso o Espírito Santo vem e Ele trabalha em mim com o seu fruto. O fruto do Espírito Santo trabalha exatamente nas coisas que dizem respeito à nossa natureza carnal. Amor, alegria, fé, paz, longanimidade, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, caráter. E se eu vivo a palavra, a verdade, se eu vivo Jesus, porque Ele é o tabernáculo, então eu posso ir ao terceiro lugar. Dentro daquela tendazinha, pode colocar o próximo slide, por favor? Dentro daquela tenda, você tem duas partes, o santo lugar e o santíssimo lugar. O restante lá fora, o átrio, onde todo mundo pode chegar e entregar suas oferendas, tem confusão, tem fila. Então imagina que um chega e fala assim, não, eu precisava, deixa eu passar na sua frente, porque hoje eu estou atrasado, tem muita coisa a fazer. Era aquela confusão toda que a gente vê na vida, em qualquer área, em qualquer assunto. Mas pela cruz de Cristo, eu e você podemos entrar, porque agora Ele nos fez sacerdotes. Nós podemos entrar e nos tornar membros do corpo de Cristo, conhecendo a verdade. Então nós entramos nessa primeira parte da tenda. Nessa primeira parte da tenda tem um candelabro, que é a luz, que é a palavra, que é a verdade. Nessa primeira parte da tenda tem a mesa dos pães, que é o alimento, o pão vivo. Nós celebramos isso na ceia. Meu Deus do céu, e ainda tem um altar de incenso, que louvor e adoração. Eu começo a viver a vida do corpo de Cristo. Isso é culto genuíno ao Senhor. Eu estou correndo a semana só no átrio, é tanta confusão, não sei nem se vai dar para ir no culto. Olha, o pastor está viajando? Então, o pastor está viajando. Eu não estou podendo muito ir no culto hoje, não sei o quê. O pastor não vai estar lá? Não vai estar lá. Não. Tem até um homem que vai estar lá, só alguma coisa assim, não sei, sostendo. Estão convidados lá. Corrida, essa semana corrida demais, meu Deus. Muito corrida essa semana. Eu estou sem tempo, se eu pudesse, eu vou ter que ir em tal lugar, eu vou ter que ir em tal lugar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. É correria, é átrio o tempo todo. Eu não tenho tempo de entrar e mergulhar na palavra. Eu não tenho tempo de entrar e ter comunhão com o corpo de Cristo. Eu não tenho tempo de luz, candelabro, verdade. Eu não tenho tempo da mesa dos pães, alimentar meu espírito. Eu só estou correndo, estudo, correndo, trabalho. Eu não tenho tempo também de o altar do incenso, de levantar louvor e adoração ao Senhor, porque eu estou correndo.
correndo. Até mesmo quem trabalha na igreja, às vezes só está operando coisas do átrio. Serviço, trabalho, montar. Não tem tempo de parar para mergulhar no altar. Por último, quem pode entrar no santo lugar, porque se tornou um sacerdote do Senhor, precisa entrar no Santo dos Santos. Mas no Santo dos Santos, ali tem, junto com aquela cortina azul grande que está ali, tem uma cortina vermelha. Um véu de alto a baixo. E só o sacerdote podia entrar por essa cortina e levar sacrifício uma vez por ano no Santo dos Santos, onde Deus se manifestava. A presença de Deus vinha porque ali estava a arca da aliança. E aí, quando lemos nos evangelhos, no momento em que Jesus, na cruz do Calvário, 1500 anos depois disso, no momento em que ele entrega o seu espírito, e ele diz: está consumado. Ele derrama o seu sangue, a sua vida é entregue como pagamento dos meus pecados e dos seus pecados. Todo mundo que estava no átrio agora não deve mais a Satanás, a Faraó, ao Egito. Acontece algo lá no templo. A Bíblia diz que houve terremoto em Jerusalém. A Bíblia diz que houve trevas. A Bíblia diz que num detalhe muito, muito especial, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, agora eu e você podemos entrar em espírito e em verdade. Vem a hora, mas já chegou. Os adoradores podem entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e ter relacionamento espiritual com Deus, ver Deus face a face, ouvir a voz do Espírito Santo. E já nem tem mais que estar num tabernáculo específico, ou nesse auditório específico, em qualquer lugar. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: crê-me, vem a hora, e já chegou, que não é nem em Jerusalém, nem em Samaria, não é em lugar nenhum, não é. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar, de qualquer forma, porque o Espírito vai habitar dentro deles. O véu foi rasgado, você agora pode entrar na presença do Senhor. Você vai ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, preste atenção, você vai parar de ser só raciocínio e você vai começar a ter palavra de vida, palavra revelada. Você vai começar a ser conduzido pelo Espírito Santo. Você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Você vai conversar com o Espírito Santo mais do que conversa com qualquer outra pessoa. E se houver lastro da palavra dentro de você, a conversa, a linguagem se torna comum. Se não houver lastro da palavra, ele estará sempre falando em grego. E aí você cansa de ouvir e não entender o Espírito Santo. Todos se calam, porque a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Mas quanto mais eu tenho a palavra dentro de mim, mais eu começo a entender a linguagem do Espírito Santo. E sabe o que acontece no Santíssimo Lugar, irmão? Eu estava conduzindo uma conferência e nós já tínhamos organizado tudo, estava tudo pronto, delegado todas as pessoas, tudo estava muito bem estruturado, tudo estava muito bem organizado. E na semana antes da conferência, nós não tínhamos mais nada para preocupar, literalmente, não tínhamos mais nada para fazer, não tínhamos nada, nós só ficamos nos reunindo à noite para orar, esperando aquele dia da conferência, no final de semana.
E numa daquelas noites, o Senhor falou algo a mim. Uns dias antes eu havia recebido um e-mail de uma pessoa que eu não sabia, não conhecia, nunca fiquei sabendo quem que é. E não sei, ele estava muito nervoso, porque ele não concordava com esse negócio do shofar, e ele me julgou, e ele mandou umas palavras muito desaforadas, me afrontando. Negócio é esse que eu estou fazendo, shofar? Eu não concordo com isso, né? E quando eu fui lendo o e-mail, eu comecei a ficar assim, bem santo, eu comecei a ficar assim, muito espiritual. Eu falei assim, eu vou falar umas poucas e boas para esse cara, e aquela minha santidade toda, eu comecei a escrever uns e-mails também descontando tudo dele, e o Espírito Santo falando comigo assim, deleta isso. Aí ele falou tão forte que eu falei assim, bom, saí. Daí a pouco eu voltei de novo, eu abri o computador, tinha que resolver algumas coisas, estava lá o e-mail, falei assim, está aqui esse negócio de novo. Eu sei que acabou que o Senhor venceu, e eu falei, tá bom, eu não vou fazer nada, não vou responder nada. E não respondi nada. Falei, mas eu preciso responder, porque ele mandou um e-mail, vai ser falta de educação eu não responder, né? Mas como é que eu vou... Esqueci daquele negócio, graças a Deus esqueci, passou. E aí nós estávamos organizando a conferência, e todo aquele trabalho. Quando deu uma semana antes, a gente já tinha tudo pronto, fomos para a semana de oração, e eu estava numa daquelas noites, ajoelhado, adorando ao Senhor, mas eu estava adorando ao Senhor, eu estava num lugar tão gostoso, realmente santo dos santos, adoração quebrantada, só vendo o Senhor, só glorificando ao Senhor. Eu não tinha motivos para pedir, eu não tinha necessidade alguma, eu não tinha nada na minha cabeça passando, só adorando o Senhor. E de repente o Espírito Santo falou assim, sabe o rapaz do e-mail? Eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. Eu falei assim, Senhor, sinto muito, está fora de ordem. Eu estou no mais elevado nível de alegria, de deleite, adorando o Senhor, e o Senhor me faz lembrar daquele sujeito. Não faz sentido, Deus. O Senhor me interrompeu, o Senhor me tirou de um lugar de adoração que eu estava assim, eu estava nas nuvens, eu estava no céu, Senhor. E o Senhor me fez lembrar daquele ordinário. Não é possível, Deus do céu. É claro que a gente está contando isso, parece uma encenação, mas por uma fração de segundos foi isso que aconteceu em pensamentos. E o Espírito Santo falou comigo assim, escreva para ele, isso, e o abençoe, e fale dessa forma. Senhor do céu, eu nunca escreveria assim, Senhor. E por que o Senhor está falando isso agora, Senhor? E o Espírito Santo falou comigo assim, todas as vezes que você estiver aqui comigo, no Santo dos Santos, eu vou te dizer o que fazer quando você voltar no átrio. Sabe por que você tenta, bate cabeça, fracassa, falha, não dá certo, atritos, problemas, discussão, você tem que ir na força do braço. Sabe por que sua vida no átrio é agitada assim? Porque você não gasta tempo comigo no Santo dos Santos. Mas se você estiver aqui comigo, eu vou te dar orientação, sabedoria, portas abertas, caminhos aplanados para todas as coisas do seu átrio. Você vai ter que sair desse lugar. Você vai ter que sair do congresso onde o mover do Espírito Santo foi tremendo, do culto onde o Senhor falou com você. Você vai ter que sair de uma instância de paz, de tranquilidade, e vai ter que voltar ao átrio, porque segunda-feira ou domingo mesmo, você tem muita coisa para fazer desse mundo físico, e Jesus avisou, nesse mundo tereis aflições. Você vai ter que encarar as aflições. Não adianta pôr na mão de Deus, não adianta pedir anjo para fazer isso para você, não adianta pôr culpa nos outros, não adianta dizer que é o diabo. Você vai ter que encarar a sua situação física. Mas se você sair daqui do Santo dos Santos, eu vou dizer a você o que fazer em todas as situações.
E você vai experimentar o que diz a minha palavra, que diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Aquele sujeito só está fazendo coisas que não deveria fazer contra você. Eu vou te dar graça de como você vai lidar com ele. E você vai colocar debaixo dos seus pés, e você vai esmagar. Não é o sujeito, são os demônios que dominam ele. E você vai liderar, você vai governar, você será vitorioso não contra as pessoas, mas contra tudo aquilo que vem do mundo espiritual. Deus deixou no Antigo Testamento, para o meu ensino, para o seu ensino, todas as coisas que nós precisamos. Uma delas é o tabernáculo. E o tabernáculo é a central de todas, porque no tabernáculo estão todas as outras questões que eu e você precisamos. Se nós olharmos o Antigo Testamento, em alguns outros aspectos, nós vamos descobrir que tem mais coisas, que também são 3. E por incrível que pareça, no Antigo Testamento também são 3 as festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Existem 4 outras festas submissas a essas 3, mas essas são as 3 principais festas que Deus designou para o seu povo. Que muitos de nós achamos que isso é coisa de judeu, é coisa de Velho Testamento, e que esquecemos que nelas estão ensinos que eu e você precisamos. E se não tivermos esses ensinos, nós estamos batendo com a cara na parede a vida inteira. Na festa da Páscoa, o Senhor estabelece a saída do átrio, a saída do Egito, pela cruz de Cristo, sacrifício do Cordeiro. Eu e você podemos pertencer ao corpo de Cristo. Páscoa. E a festa da Páscoa já se consumou. No Calvário, Jesus, o Cordeiro, foi imolado uma vez por todas. Segunda festa, Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, celebra-se até hoje Pentecostes. Foi semana passada. E em Pentecostes nós vivemos a verdade, porque é o Espírito e a palavra que revelam a nós todas as coisas do eterno. Vida do corpo de Cristo, não é frequentar culto, não é cumprir atividades da liturgia do culto, não é cumprir a minha parte, não é fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, Deus manda um raio. Não, é viver a comunhão do corpo de Cristo na palavra. Eu preciso do Espírito Santo. Isso me ajuda a viver o dia a dia, porque o fruto do Espírito me ajuda a enfrentar todos os desafios do átrio como Jesus. E a festa de Pentecostes também foi consumada. Jesus, 10 dias depois da sua ressurreição, aparecia a todos os discípulos, e nesse último dia ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém por 40 dias, no cenáculo. E a Bíblia declara no livro de Atos que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos os 120 discípulos que estavam por 40 dias no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo. Pela primeira vez o Espírito Santo desceu e passou a habitar dentro do ser humano. A igreja foi inaugurada. E cheios do Espírito Santo, só na primeira ministração pública, 3.000 pessoas se converteram. Aqueles discípulos, todos eles, que eram pescadores humildes, pobres, pessoas mal vistas pela sociedade, porque eles eram alguém à margem, era gente muito ralé. Eles se tornaram autoridades do reino de Deus para toda a terra, os apóstolos de Cristo. Escritores do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Meu Deus, olha o que eles fizeram. E por meio deles o Evangelho se espalhou e alcançou toda a terra. A
festa de Pentecostes se concretizou, foi consumada. Mas a terceira festa, como chama a terceira festa, irmão? Do que eu estou falando até agora? O tabernáculo ficou no Velho Testamento? O que vai ter no céu? O tabernáculo. O que vai acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer quando Jesus descer nas nuvens, ele vai tabernacular-se entre nós. A festa de tabernáculos não se cumpriu ainda. Eu e você precisamos saber disso. A festa de tabernáculos ainda não se consumou. Quando Jesus descer e arrebatar a sua igreja, tabernáculos se consumará, se realizará, se estabelecerá em plenitude como as duas primeiras festas, isso é, o Cordeiro estará entre nós, o tabernáculo estará entre nós e nós estaremos nele, nós seremos por toda a eternidade corpo de Cristo. Falta acontecer. E Jesus disse corretamente àquela mulher, e aquela mulher disse a Jesus com clareza: olha, mas não tem que ir a Jerusalém adorar? Não, não, não. Vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em todo lugar. Eles serão o tabernáculo. Por onde andarem, andará o Espírito Santo com eles. Por onde andarem, será Deus com eles. Mas vem a hora, e já chegou. Porque aqueles que nasceram de novo vão receber o Espírito Santo e eles serão tabernáculos de Deus. Se você quiser usar a palavra, pode usar a palavra templo. É a mesma coisa. E como templo, como tabernáculo, eu tenho uma parte física, eu tenho uma parte emocional e eu tenho uma parte espiritual. E eu não quero viver só nas emoções, eu não quero viver só nas coisas físicas. Eu quero entrar no Santo dos Santos e viver uma vida espiritual profunda. Isso se derrama sobre a minha vida emocional, que a parte do ato do santo lugar, da verdade, de aprender a palavra, da palavra me transformar, como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. Ela é necessária, Senhor. Eu estou sempre triste, estou sempre choroso, eu estou sempre deprimido, ou então, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ou então estou com raiva, ou então estou nervoso, ou então eu falei o que não devia. Senhor, eu preciso da obra do Senhor nessa minha parte da alma. E eu preciso da obra do Senhor nas minhas finanças, na minha organização da casa, até na beleza, na limpeza, na harmonia. Nunca muda, nunca prospera, nunca cresce, nunca conquista, nunca amplia, eu nunca tenho. Eu estou sempre pedindo, estou sempre endividado, estou sempre, meu Deus, sem ter, eu não sei nada. Senhor, eu quero que na minha parte física, minha parte das emoções e na parte do espírito. Por isso, Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz assim: porque o propósito do Senhor é que Ele nos encontre no corpo, alma e espírito. E a palavra não é irreconciliáveis, é íntegros. Tem uma outra versão que tem uma outra palavra, irrepreensíveis. É um processo, não é perfeição hoje. É como a luz da aurora, cada dia mais, mas precisa acontecer isso, Senhor. Eu estou frequentando a igreja. Eu estou domínio próprio, irmão, fruto do Espírito. Eu frequento a igreja há muito tempo, Senhor. Pastor, eu até tenho uns cargos, eu estou até desanimado com umas coisas, sabe? Que eu estou assim, meio desanimado. Olha, sinceramente, eu estou pensando, inclusive, em... Mas se eu não tiver ensino, eu vou ficar achando o que minha alma acha a vida inteira. E a minha alma é exatamente onde reside minha natureza carnal. E Paulo diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Quem me livrará desse corpo de morte? Eu preciso de Jesus governando todas as áreas da minha vida. Eu convido você a fechar os seus olhos.
Antes de você fechar os seus olhos, preste atenção numa coisa aqui, irmão. Eu estou escrevendo, e nessa fase da minha vida eu estou me dedicando prioritariamente a escrever tudo que Deus tem me dado nesses 40 anos de ministério. Porque eu só posso vir aqui uma ou no máximo 2 vezes por ano. Talvez esse ano eu vim 2 vezes aqui, talvez eu não consiga vir outra vez aqui. Compartilhar o que Deus me deu é só quando eu venho aqui. Mas no livro, eu posso deixar com um número imensurável de pessoas um conteúdo que vai edificar você. Eu não vivo dos livros, livro não é um negócio. E o maior desafio meu é que a maioria de vocês aqui não tem o hábito de ler. Então sabe o que vai acontecer, o que acontece na maioria dos lugares? As pessoas vão embora e não levam. E não precisa ser só o meu conteúdo. Existe uma imensidão de conteúdos do reino que eu e você podemos ter todos os dias quando lemos. É como nos assentar ao lado da pessoa que Deus mostrou algo, trouxe clareza, e ouvi-lo em casa. E eu faço um desafio para você. Decida ler. Mas sabe o que é, pastor? Eu não consigo acompanhar Espírito Santo. Eu não estou lendo romance, eu não estou lendo ficção, eu não estou lendo autoajuda, eu estou lendo algo que me ajuda a entender a tua palavra. Então, Senhor, me inspira, me revela, me ensina, Espírito Santo, porque por leitura eu tenho acesso a qualquer ensino, e sem ensino eu pereço. Então eu vou me tornar uma pessoa que lê. Sabe quem é, pastor? Porque me dá muito sono. Quando eu já tenho uma certa idade, Senhor, eu vou com sono ou sem sono, eu vou aprender a ler. E eu quero comer, eu quero beber, eu quero me nutrir. Não é qualquer livro, não é qualquer autor, não é qualquer coisa, não é porque é evangélico. Não, Senhor, eu não quero, eu quero entender profundamente a tua palavra. Então agora você pode fechar os seus olhos e ore ao Senhor. Expresse a Ele, fale com Ele algumas coisas que você entendeu nesta manhã. Diga a Ele o que você entendeu nessa manhã. Fale com Ele. Se possível, expresse. Com palavras em voz alta. Senhor, eu vou dar alguns passos. Tudo que foi escrito para o meu ensino. Eu quero aprender sobre todos os detalhes do tabernáculo que dizem respeito à minha vida. Eu quero aprender, Senhor. Você pode pedir, Espírito Santo, toca minha mente, meu cérebro, meus neurônios. Eu não quero ser uma pessoa que ouve, mas nunca se aprofunda, nunca pergunta, nunca tem curiosidade, nunca tem respostas. Eu ouço mensagens a vida inteira e isso nunca reflete mudanças na minha vida. Eu quero, na minha história, na minha vida, minha família, meu átrio, no santo lugar e no santíssimo, experiências profundas contigo.
Talvez você possa dizer ao Senhor: Espírito Santo, se há alguma coisa em mim que eu não vejo e impede o teu fluir, ilumina, mostra-me, convence-me, transforma-me, Senhor. Enquanto eu cantar, você fica de pé e proclama isso publicamente. Senhor, eu me arrependo nesta manhã e eu me aproprio dessas verdades. Eu quero ler a Tua palavra essa semana de uma forma nova. Renova-me, Senhor. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Nós podemos cantar músicas no átrio, só a parte mecânica. Nós podemos tocar só mecanicamente. Nós podemos cantar ou tocar ou falar e orar só com a alma no santo lugar. Derramar emoções ou estar satisfeito porque só as emoções foram tomadas são importantes, mas há uma dimensão maior. Eu e você podemos cantar como quem está no Santo dos Santos, olhar para Jesus, a mente, o corpo até ficam fora de atenção e nós começamos a ter no nosso espírito um relacionamento profundo. Você pode pedir isso ao Espírito Santo: eu quero ter essa experiência de entrar no Santo dos Santos e olhar para Ti e declarar, confessar. Cante mais uma vez. Renova-me, Senhor. Faz isso, Jesus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo necessita mais de Ti. Ore com quem está ao seu lado. Fique bem junto de quem está ao seu lado e ore com ele, ore com ela. Ore por ele, ore por ela. Levante a sua voz e ore por ele. Talvez seja o seu marido. Levante a sua voz, talvez seja a sua esposa, ore por ela. Talvez seja o irmão, a irmã à sua volta. Que eu vou lá.